A vantagem de usar vetor para descrever quantidades é que se eu tenho, por exemplo, uma velocidade e eu descrevo ela só com um número ou com um escalar, digo, não um vetor, é que eu digo o carro está se deslocando a 80 km por hora, mas eu preciso saber para onde ele está indo, eu posso usar um vetor. Então o vetor tem a informação do módulo, que é o tamanho do vetor, os 80 km por hora nesse exemplo, mas além disso, direção e sentido. Então, para onde que ele está indo? Nesse caso do vetorzinho V, que está desenhado na tela, que vai de A até B, ele pode representar um deslocamento que vai de A até B, ou uma velocidade, e esses 80 km são o tamanho desse vetor, que aponta naquela direção. Direção e sentido, para não confundir, esses dois vetores que eu coloquei na tela agora, são dois vetores com a mesma direção e sentidos opostos. Mas isso é só um detalhe. A notação do vetor é esse Vzinho, nesse caso não precisa ser V, pode ser qualquer letra, que está em negrito na tela, não sei se dá para ver. Se não dá para ver, dá para colocar uma flechinha em cima, que daí deixa claro que eu estou descrevendo um vetor. Ou posso dizer que ele é o vetor que vai de A até B. Mesma coisa, né? Nesse caso aqui, em duas dimensões, ele tem duas componentes. Então, se for um deslocamento, eu fui tantos passos para a direita, vou chamar de x1, tantos passos para frente, x2, por exemplo. Dois números aqui. Pode ser representado como uma lista de números, mas também pode ser representado como uma lista de números nessas chaves aqui que chama chevron, mas eu vou chamar de chaves mesmo que esteja errado, porque eu estou mais acostumado. x1 e x2. Não importa muito aonde esteja esse vetor. A velocidade, nesse exemplo, é 80 km por hora naquela direção. Pode ser que seja importante aonde está o carro, no problema pode ser que não seja. De qualquer maneira, esse outro vetor, que vai de C até D, com mesma direção, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, eu posso dizer que o V e o U são vetores iguais, ou equivalentes, o que você preferir. Eles são iguais, mas se você está representando um deslocamento, eles são deslocamentos iguais de pontos com origem e destino diferentes. Pode ser vantajoso para tratar esse vetor usar um sistema de coordenadas. Então, por exemplo, aqui o plano cartesiano xy, duas variáveis só, né? Um vetor com duas componentes em duas dimensões, é o suficiente para representar. Então, eu coloco o início do vetor na origem e o final do vetor nesse ponto A1, A2. Então, esse aqui é um ponto A1, A2. Então, aqui é o A1 e aqui A2. E não confundir que esse é o ponto A1 e A2. E quem está me levando até lá é esse vetor, que eu posso chamar de vetor posição, com componentes A1 e A2. Aqui tem as chaves, ou chevron aqui, representando. Mesmo usando o sistema de coordenadas, eu posso colocar esse vetor aonde eu quiser. Aí, claro, se ele estiver representando deslocamentos, são deslocamentos, é como se fossem várias partículas aqui, todas se movendo na mesma direção. Nesse caso aqui, duas unidades para a direita três unidades para a direita e 2 unidades para cima. Então, todos esses vetores aqui são equivalentes. Eles são o vetor, ou os vetores 3, 2. Apenas esse aqui que é o vetor posição 3, 2, porque ele leva o ponto da origem ao ponto 3, 2. Ele leva, a partícula da origem ao ponto 3, 2. Posso descrever assim, posso descrever 3, 2. Tanto faz. Então, é esse vetorzinho aqui. Vamos pegar um caso em que esse aqui seja um ponto x1, y1, e esse aqui x2, y2, um ponto genérico. Então, esse vetor, esse específico aqui, eu posso descrever com a diferença. Então, ele estava em x1, foi para x2, então ele terminou em x2, menos x1 é o quanto ele andou em x, e y2 menos y1 é o quanto ele andou na direção y. Então, está aqui também o vetorzinho A. Se o nosso vetor de deslocamento ou velocidade precisar de uma terceira dimensão, tiver no nosso espaço tridimensional, a gente acrescenta o eixo Z mais um eixo ordenado aqui. E tem aqui dois exemplos de
vetores posição, por exemplo, né, indo da origem até o ponto A, 1, 2 em duas dimensões, e aqui até o outro vetorzinho A, A1, A2 e A3 em três dimensões. Se por acaso esse vetor não tiver saindo da origem, ele estiver entre dois pontos P1 com coordenadas x1, y1 e z1, coordenadas que a gente conheça, né, indo de P1 até P2, então vou botar aqui um exemplo. Outro x, outro y e outro z. O que eu preciso para representar esse vetor é o quanto que ele variou em x, então é o x2 menos x1, o y2 menos y1 e o z2 menos z1. O que está nessa expressão aqui? Só acrescentou mais uma coordenada, né? E o que falta para terminar esse vídeo é a gente medir o tamanho, ou calcular o tamanho do vetor, ou módulo do vetor. Que pode estar entre barras verticais, uma ou duas, né? Também tem. Isso aqui também é o módulo do vetor. E nesse caso, no vídeo anterior, a gente já fez isso, né? Esse é o tamanho do vetor, então é a distância entre a origem e esse ponto. Então é esse triângulo retângulo aqui, com A1, A2. Então esse módulo desse vetor A ao quadrado é igual a A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. Isso é simples de ver. Em três dimensões é a mesma coisa, só tem que tomar cuidado com a base. Ó. Esse é o triângulo. Esse que eu estou desenhando agora é o tamanho do vetor A. Então aqui está o triângulo retângulo. A altura é o A3. A base agora é esse triângulo que estava aqui. Ó. Então esse mesmo triângulo aqui com esse módulo de A. A componente A1 em x e a componente A2 em y. Está aqui o triângulo retângulo. Ali está o A2. Então a mesma coisa, mais um triângulo retângulo. Então o módulo do A em duas dimensões é A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado raiz. Calculei a raiz dos dois lados, tudo positivo, sem problema. E nesse caso aqui, ó, essa área que agora eu estou circulando, esse aqui é o A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. Então, em três dimensões é A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais A3 ao quadrado raiz. O interessante é que se eu tiver mais componentes num vetor, mesmo que eu não consiga visualizar tão bem, isso aqui continuaria. Eu acrescento todas as componentes aqui. A4 ao quadrado mais A5 ao quadrado mais A6 ao quadrado. E se ficar difícil de visualizar um exemplo, eu vou dar dois exemplos onde a gente pode usar 4 ou mais componentes para o vetor. Então pode ser, por exemplo, estou descrevendo o movimento de uma partícula em três dimensões em função do tempo. Então, por exemplo, o tempo está passando e a minha partícula está mudando de lugar com coordenadas x, y e z. Ou também eu posso ter uma lista maior aqui, depende da aplicação, né? E pode ser, por exemplo, a lista o preço de cada componente que eu preciso para comprar um computador, ou para montar um computador. Então pode ser monitor, teclado, processador, placa de vídeo, placa-mãe, etc, etc. Certo? Existe mais uma maneira de representar vetores, que é usando os vetores da base canônica, mas isso a gente vai ver em outro momento. É isso.